vocês terem ideia de como que é importante a adoção de um estilo de vida que eu chamo assim, padrão saúde, padrão longevidade saudável e bem-estar, eu vou contar pra vocês assim, de forma muito resumida, um pouco da minha própria história, como paciente, não como médica. Porque desde a infância já começaram alguns problemas e sinais assim na minha saúde. Então eu sempre tive na infância, por exemplo, inchaços labiais. Eu lembro que às vezes os professores das escolinhas até ligavam para minha mãe para comunicar que eu estava com alguma espécie de reação alérgica, mas alergia mesmo a gente nunca descobriu a quê. Mas certo é que o meu lábio inchava com muita frequência. Então, aos 9 anos de idade, eu tive o diagnóstico da primeira doença autoimune, a tiroidite de Hashimoto. E ao longo da história foram vários sintomas. Então, assim, sintomas e sinais que foram muito importantes. Acne, eu sempre tive história de acne, não eram muitas espinhas, mas sempre tinha uma ali. E embora surgia outra, sempre muito inflamada, dolorida, por vezes deixando marcas. Na adolescência me recordo assim, já inclusive até no período da faculdade, muito brain fog, que é aquela névoa cerebral, a gente acorda, mas parece que a mente não acordou, né? Fica uma obnubilação, a gente tem uma certa dificuldade de raciocínio, de concentração, liga no automático e vai, mas parece que a mente não está funcionando. Muita sonolência, também já mais no final da adolescência, eu recordo assim de uma grande dificuldade de estudar à tarde, exatamente porque tinha muito sono pós-prandial, depois do almoço. Outro marco foi quando eu coloquei o silicone já no último período da faculdade de medicina, e a partir dali surgiram outros problemas que até então eu nunca tinha tido. Então esses outros problemas, por exemplo, muito inchaço articular com dormência, dor, principalmente nas mãos. Teve uma vez que eu tive um episódio do que estavam suspeitando que seria angioedema hereditário, então eu tive um inchaço generalizado, eu fiquei assim, igual o fofão, eu costumo dizer, e isso fez com que eu não saísse de casa por uns 7 dias, porque eu fiquei inchada da raiz do cabelo até o pé, muito inchada, e demorou um tempo até esse líquido ser reabsorvido, enfim. O meu intestino passou também por uma fase de piora já na fase adulta também, então teve uma fase que eu passei a ter muita diarreia, as minhas fezes pararam de ser formadas, né, de formar ali, ter um formato definido, e quando saía, realmente saía mais líquida. Outro ponto importante foi quando eu tive o diagnóstico da segunda doença autoimune, que é a gastrite atrófica autoimune. Nessa fase aí eu já não tinha assim dor estomacal, gastrite, porque gastrite eu tinha antes. Sempre, desde a infância, eu lembro assim de às vezes estar num parque e precisar ir para casa tomar uma medicação para dor no estômago, porque era tão forte que eu não conseguia nem ficar em pé, tinha que deitar. Mas nessa fase do diagnóstico da gastrite atrófica autoimune eu já não tinha sintomas assim de gastrite, mas tinham esses outros sintomas inespecíficos e que até agravaram um pouco. Muita queda de cabelo, né? A minha história foi com uma queda importante dos fios. Eu lembro que eu pegava assim com a minha mãe e a gente via aquele tufo de cabelo e ficava preocupado se eu não ia ficar careca. Rinite, sempre tive muita rinite. As unhas também muito frágeis, descamavam com muita facilidade. Teve uma época que eu tive muita dificuldade em fazer exercícios físicos na academia, então eu ia e passava mal. Teve uma vez que eu tive até durante um exercício um episódio de mal-estar intenso, uma diarreia, e aí eu tive que ir embora para casa, porque dali eu já não consegui fazer mais nada. Então assim, foram muitas coisas que foram acontecendo. E eu sempre tive uma predisposição natural a um estilo de vida saudável. Então eu sempre tive uma vontade em comer direito, e quanto mais os problemas iam surgindo, mais eu me atentava para a importância da adoção dessas medidas para tentar minimizar os efeitos desses sinais e sintomas. Então teve uma época que eu procurava muitos produtos light diet, achando que esse era o caminho para resolver os problemas, né, de uma alimentação saudável.
Teve uma época que, seguindo a onda low carb que surgiu no Brasil, né, com a divulgação de comer muita proteína animal e diminuir o consumo de carboidrato, eu passei a comer praticamente carne, ovo e queijo em todas as refeições. Então, desde o café da manhã eu comia isso, comia ali uma carne moída, uns ovos mexidos, no almoço, no jantar também. Só que ao invés de me ajudar, isso piorou. Tá? Porque isso aí foi coincidiu exatamente com o período que a minha diarreia piorou demais. Então, assim, nesse vai e vem de tentar achar a melhor solução, acabou que por meio da medicina, dos meus estudos com a medicina, eu acabei encontrando, né, o que pra mim foi o melhor, né, dentro de um padrão saudável, o que era mais adequado pra mim. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Tem muitas coisas sendo divulgadas, muitas ondas que aparecem e de saudável, de comida boa, mas é um conjunto de medidas que muitas vezes vai trazer os grandes resultados e principalmente as medidas que são mais adequadas para você, tá? Grande parte, então, assim, da minha experiência médica não vem só em atender pacientes, como sentir na pele, né? Foi com a própria experiência prática de fazer errado, ver que piorou, correr atrás e acertar o caminho em função, né, em procura de um acerto prolongado, consistente. E foi isso. Então, hoje, eu sou, além de médica, sou uma paciente com doença autoimune, 2 doenças autoimunes que são doenças inflamatórias, mas em remissão. Ok? E essa é a grande chave aí. Então, se você preocupa-se não só com as doenças inflamatórias, né? Se você já tem diagnósticos de doenças inflamatórias ou não, né? Se você procura prevenção, porque a tendência com o passar dos anos é que os problemas vão realmente se acumulando e aí começa a surgir coisa que antes não existia. Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma longitudinal. E é por isso que um padrão de vida adequado, né, e muitas vezes também o auxílio de uma medicina personalizada vão ser essenciais nesse caminho para você.